Olá pessoal, meu nome é Jaime de Oliveira Júnior, essa é a atividade 1, apresentação em vídeo, essa é a disciplina GEP 056, temas contemporâneos de gestão pública, minha matrícula é 21.1.9024, Paulo Alterosa, professor Getúlio. Então meu título aqui é a evolução da cultura na administração pública e a formação das primeiras instituições culturais até os desafios contemporâneos. Coloquei um quadro aqui sobre uma atividade cultural que é o samba, né? Possivelmente na Bahia. Minha introdução é que a cultura ela é um direito essencial em um setor estratégico para a administração pública. Assim como a saúde, né, a educação, ela deve ser promovida por meio de políticas públicas. O objetivo desta apresentação é demonstrar os avanços e retrocessos ao longo desse período de análise, né, que é a chegada da coroa portuguesa até os tempos de hoje, né, e esses avanços e retrocessos e desafios da gestão cultural no Brasil. Esse é o objetivo dessa apresentação. Coloquei aqui um quadro sobre o descobrimento do Brasil, né? Então, o início da gestão cultural no Brasil, a partir do século XIX e início do século XX. Então, com a chegada da corte portuguesa, foram criadas algumas instituições, né? Como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. Então, houve ali algumas iniciativas de preservação do patrimônio histórico e artístico, mas com foco bastante elitista, né? Então, a cultura foi vista como um instrumento de construção da identidade nacional. Aqui tem um quadro do Museu Nacional de Belas Artes, da Biblioteca Nacional. O próximo slide é da Era Vargas. Então, a Era Vargas foi um período assim, de bastante investimento na cultura, de defesa da cultura. Então, houve ali a criação de alguns órgãos culturais, como o ISPAN e o Instituto Nacional do Livro, a cultura utilizada para a unificação nacional, fortalecimento do Estado, que tem uma citação de Mota e Moreira de 2019, que fala que a cultura passaria a ser vista no plano interno, como um elemento capaz de construir uma identidade, superando a fragmentação regional, e no plano externo, no contexto da Segunda Guerra Mundial e da ascensão do nacionalismo, como uma peça-chave para o Brasil se firmar enquanto nação. Então houve ali apoio às manifestações como o samba e o rádio para criar uma identidade brasileira, né? Aqui tem um quadro sobre a manifestação do Dia do Trabalho. Então essa Era Vargas aqui foi muito importante para a cultura nacional. O nosso slide 6 vem o período militar de 64 a 85, né, que houve ali grandes retrocessos na cultura nacional, bastante rigidez sobre as manifestações artísticas, né? Então, houve ali a criação do Ministério da Cultura em 85, mas com forte censura, e isso já no final da ditadura, né? Então, a cultura no período militar ela era usada como uma ferramenta de propaganda do governo. Havia um controle rígido da produção artística, perseguição de artistas, né? Censura, repressão. O governo militar censurava peças de teatro, notícias, música, filmes, livros. Então, muitas produções foram vetadas, né? Houve também exílio, perseguições, né? Muitos artistas foram exilados em outros países, né? Aí podemos citar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, né? Então essa perseguição ela durou aí esses mais de 20 anos, 2 décadas, né? Foram tempos difíceis para a cultura brasileira, esse período militar, né? Aqui depois do slide 7, redemocratização e neoliberalismo, 1990-2002. Houve a extinção e recriação do Ministério da Cultura no governo Collor. Houve a criação da Lei Rouanet, que depois foi extinta e recriada de novo em 1995. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal para o financiamento da cultura, ainda com assim, um foco bastante elitista, né? Só grandes artistas conseguiam esse incentivo, né? Então tinha predominância de parcerias público-privadas, mas com concentração de recursos em grandes artistas, né? Houve avanço já nesse período, né? Aqui eu tenho um quadro da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet.
o slide 8, a expansão e democratização da cultura, né? E esse período aqui foi muito importante para a cultura, né? Então a cultura ali, ela passa a ser vista como um direito social, instrumento de inclusão. Houve a criação de programas como Ponte Cultura e Vale da Cultura, que é dois programas assim bastante democráticos, né? Instituição do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura. O que é o programa Ponte de Cultura? Ele foi criado em 2004 e o Vale da Cultura foi criado em 2012. O Pontos de Cultura é o programa, ele visa a realização de ações de impacto sociocultural nas comunidades. Olha a importância desse programa, viu? Pontos Jovens tira das comunidades, né? Isso aqui é um programa muito importante. E são projetos financiados e apoiados institucionalmente pelo Ministério da Cultura. Os pontos de cultura são implementados por entidades governamentais e não governamentais, como ONGs, né? Já o Vale da Cultura foi criado em 2012, pela Lei nº 2761/2012, o Programa de Cultura do Trabalhador, e ele tem a finalidade de criar mecanismos para que os trabalhadores consigam ter acesso a seus direitos culturais, né? Programa de grande importância também, né? Aqui tem um quadro de propaganda do Pontos de Cultura, que é de 2021. Meu slide 9 vem com outro período obscuro da cultura brasileira, cultura nacional, né? Que é o período 2016 até 2022, né? Foi um período assim de extinção e recriação do Ministério da Cultura, né? Em 2016 houve redução do orçamento destinado à cultura, perseguição também à Lei Rouanet, né? Desinformação, fake news, né? Então esse período foi assim tão obscuro, no meu ver, quanto o período militar, né? Por quê? Porque a disseminação de informações falsas, ela tinha assim uma expansão assim enorme dentro de pouco tempo, né? Então soltava ali algumas fake news sobre a Lei Rouanet, sobre artistas que estavam ganhando milhões e mais não sei lá das quantas, e aquilo tinha milhões de visualização dentro de poucos minutos, né? Então, pelo abrangendo ali o acesso à informação desse tempo de 2016 e 2022, se for analisar com o período militar, eu acho que esse retrocesso aqui foi, se não foi maior, tão grande quanto o período militar. E mais os movimentos sociais e coletivos culturais ganham força na resistência, né? Então, aqui eu deixei um quadro aqui desses movimentos, né? Protestos por direitos, pelo fim da cultura do feminicídio contra o governo da época, né? Que teve seu merecimento nas eleições, né? Então a conclusão que se chega é que a cultura passou de um elemento elitista, né? Desde a chegada da corte portuguesa, né? Já no período Vargas foi mais democrática para uma política pública voltada à inclusão social. A Lei Rouanet e o Plano Nacional de Cultura são conquistas importantes. Há alguns desafios ainda, obviamente. A participação social foi fundamental para garantir o fortalecimento das políticas culturais no Brasil. Essa foi a minha conclusão, pessoal. E eu deixo uma reflexão aqui, né? Como a cultura pode continuar avançando como uma prioridade da administração pública? Uma pergunta que tem um leque de respostas, né? Deixo aqui minhas referências e meu agradecimento e pelo vídeo exposto aqui. Agradecer a todos que vão assistir e até uma próxima.